gente? Bem, gente, podem sentar. Comecei bem, que hoje eu já comecei chorando, né? Olha que maravilha, glória a Deus. Bom, primeiro de tudo, acho que todo mundo aqui me conhece, mas vou me apresentar, né? Eu me chamo Aline, sou consagrada de vida da comunidade, sou celibatária, moro aqui na comunidade, né? E é isso, sou péssima para me apresentar. Mas vocês me conhecem. Gente, eu queria primeiro de tudo falar uma coisa. Estamos no tempo pascal. Cristo ressuscitou, aleluia! Glória a Deus. Sabe que eu sempre brinco que eu fico fora de mim na Páscoa, mas é verdade. Eu, Páscoa, sério, eu não. Então, gente, é o seguinte. Então, vocês já começaram bem. Eu ia falar para vocês participarem comigo, mas amém, é isso aí. Cristo ressuscitou, aleluia! Glória a Deus, é isso aí. Gente, uma coisa antes de começar. Glória a Deus, né? O Ministério de Música estava rezando, enfim, estava ministrando louvor. E quanta confirmação de Deus. É muito bom saber, é muito concreto quando a gente vê a ação do Espírito desse jeito, né? Porque a gente não precisaria de prova, mas nós, como seres humanos, a gente fica. Nossa, como eu fiquei feliz mesmo, assim, de verdade, de ver a ação do Espírito e o Neco, o Lucas estavam aqui ministrando louvor e como estava forte no meu coração, a certeza do que ele estava pedindo para falar com você. Tema de hoje. Vocês devem ter visto, Lucas também. Não temas. Ia começar falando uma coisa que já está errada. Eu sou muito medrosa. Mas, tipo assim, eu já falei isso aqui antes. Eu sou medrosa, mas é que naquele nível. E assim, como a boa medrosa que eu sou, eu defendo o medo. Porque existem dois tipos de medo. Tem o medo que garante a nossa integridade física, né? Aquele medo que impede que a gente atravesse a rua sem olhar. Enfim, essas coisas assim que garantem a nossa saúde, né? O nosso bem-estar e tudo mais. Então, eu defendo. Só que tem aquele paralisia, que é o que eu tenho. Quantas vezes eu já ouvi mais a Aline deixar de fazer porque está com medo? Vou, com certeza. Eu estou com medo, eu não tenho por que fazer isso. Não tem nem lógica. O medo já está me bloqueando, é para ser bloqueado. Aí você deve estar se perguntando, mas meu Deus, chamaram ela para pregar sobre esse tema? Deu errado. Realmente, eu achei que tinha dado errado. Falei, deu errado grandão. Vai ser negócio. Entendi. Por quê? Era para falar sobre isso. E aí vocês vão fazer esse caminho junto comigo, para vocês entenderem junto comigo, para ver aqui, né, para a gente chegar num consenso. Por que não temos? Tudo, Cristo ressuscitou. Glória a Deus. Vamos pegar a Bíblia? Mateus 28, a partir do versículo 8. Mateus capítulo 20. A partir do versículo 8. Capítulo de Mateus. Elas, partindo depressa do túmulo, comovidas e com grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: Alegrai-vos. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante dele. Então Jesus disse: Não temais. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e anunciaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que acontecera. Estes, depois de se reunirem com os deliberarem com eles, deram aos soldados uma vultosa quantia de dinheiro, recomendando: Dizei que os seus discípulos vieram de noite, enquanto dormíeis, e o roubaram. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos, os deixaremos sem complicação. Pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções. E espalhou-se essa história entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da
estou me recuperando de uma gripe. De novo, parece que da última vez que eu preguei, também estava. Para vocês verem, a idade está boa, graças a Deus. É isso aí. Então, vou dar um... Tá bom, tá certo, vai dar certo. Vamos lá. Aqui todo mundo entendeu o contexto, né? Então, é Páscoa, ressurreição de nosso Senhor. E as mulheres, né, entre elas Maria Madalena, vão ao túmulo. Lá, aqui no relato de São Mateus, ele fala que primeiro o anjo apareceu para as mulheres e falou que Jesus estava vivo, elas irem anunciar. Ai, meu Deus, a Júlia foi passada, né? Maria Madalena, aquela alma apaixonada. Alma, nossa, que Senhor, e que sabe o que é a remissão dos pecados, sabe na pele, na prática, na vida, enfim, eu fico imaginando o cheiro dessa mulher, e aí quando ela ouve que está ressuscitado, está vivo, né, ressuscitou, a alegria dessa mulher, eu fico imaginando. Eu fico fora de mim na Páscoa, imagina a Maria Madalena. E aqui, uma coisa que eu gosto muito desse fato, primeiro o anjo que aparece para elas, né? Mas o vinho melhor fica aparece depois. Ele aparece para Maria Madalena e a primeira coisa que ele diz é alegria. Ele nem precisava pedir, né? Não precisava pedir. Maria Madalena, com toda certeza, já estava ali, nossa, extasiada, porque, meu Deus, ela estava vendo Nossa Senhora, ela viu ele, ela estava ali aos pés da cruz. E ela viu tudo aquilo, ela sentiu aquela dor, ela ficou o tempo todo. E aí ela vê Nosso Senhor e ela fala, meu Deus, ele está aqui, é ele, é Jesus. E, meu Deus. E ainda fala, alegrai-vos. E eu fiquei pensando, mas Jesus, ele está alegre. Para a gente, dá para ser cristão sendo triste. Dá para ser cristão, não dá para viver a ressurreição se a gente tiver um coração triste, tiver um coração voltado para o problema, voltado para a cruz. A gente passa pelo... Mas se a gente está na ressurreição, se Cristo ressuscitou, aleluia! A gente tem certeza que a morte foi vida. E, gente, pelo amor de Deus, a gente viveu Via Matriz aqui. Vocês estavam aqui, faz todo ano, na Semana Santa. E o Via Matriz é um momento muito forte, né? Porque a gente medita as dores de Nossa Senhora, a gente faz esse caminho com ela, a gente vive essa dor, vive esse luto de Maria, né? Desde a primeira dor até a última dor, que é ali no sepulcro. E a gente medita isso, a gente sofre com isso. A gente sabe que é duro. A gente sabe que a dor é real. A gente fez um retiro de silêncio agora, no Tríduo Pascal, e aí tem um exercício, né, que a gente faz da paixão de Nosso Senhor, né, da meditação da paixão de Cristo. E aí a gente pede, antes de começar, a gente pede dor e lágrimas com Cristo doloroso. Porque a gente é chamado a viver essa dor, a viver de verdade. É o que a gente faz, nós como cristãos, não é só no retiro. A gente vive essa dor, a gente vive de verdade, a gente sente, porque a gente sabe que a cruz é real. A gente assiste nesse retiro o filme A Paixão de Cristo, né? Aquele do Mel Gibson, que é muito conhecido. E, meu Deus, aquilo precisa doer na gente de novo. Não importa quantas vezes a gente viu, a gente precisa sentir de novo a dor que Nosso Senhor sentiu. A gente precisa experimentar isso, porque a gente experimenta nos nossos sofrimentos. Só que é muito fácil a gente se voltar para o nosso eu, para o nosso sofrimento, e esquecer que Cristo fez tudo isso por amor a mim. Então, quando a gente vive Via Matriz, quando a gente vive o filme, quando a gente revive tudo isso, é porque a gente precisa lembrar que a dor é real. Mas quando a gente vê Cristo glorioso, e quando a gente se depara com a ressurreição, e quando a gente vive a Páscoa, a gente precisa ter certeza de que a cruz e o caminho foi passagem. A gente precisa ter certeza de que tudo isso, de que todo esse sofrimento, toda essa dor, Cristo escolheu passar por amor, mas ele venceu. E aí vem a ressurreição. E aí nesse retiro a gente pede, na meditação da ressurreição, a gente pede alegria com Cristo alegre. Porque é isso que nós cristãos devemos sentir. A gente precisa olhar para Cristo glorioso. E, meu Deus, eu já sou apaixonada pelo nosso sinal por várias razões. Mas uma delas é porque Cristo está vivo, entregando a cada um de nós na cruz. Quando a gente entende
que Jesus passou pela cruz e chegou à ressurreição, é porque a gente precisa ter certeza de que o pior já foi vencido. A gente precisa ter certeza de que Cristo ressuscitou. Aleluia! Isso precisa ser uma certeza tão grande no nosso coração, isso precisa gerar uma alegria tão grande, que quando a dificuldade vier, porque elas vão continuar vindo, a gente precisa ter certeza de que Cristo venceu a morte. Eu falo que eu fico fora de mim na Páscoa. Ai, coitada da Fabiana. Gente, nessa oitava da Páscoa eu fiquei pior. Porque o que acontece? A oitava da Páscoa são os 8 dias ali, né, de domingo a domingo, que a gente continua vivendo a ressurreição de Jesus. Então, são dias de solenidade. A gente não faz a penitência na sexta-feira, né? A Vanessa até citou no último Inflama. A gente não faz a penitência na sexta-feira porque a gente continua vivendo a ressurreição de Nosso Senhor. Gente, eu não ouvi nem música quaresmal. Não meditei. Imagina, a igreja dá uma licença para a gente rezar só os mistérios gloriosos no terço. Eu aproveitei. Nossa, aproveitei. Falei, ai, glorioso. Terça-feira, ai, mistério glorioso. Quarta-feira, ai, mistério glorioso. E é isso. Porque a gente precisa viver a Páscoa todos os dias. E é claro, vão vir problemas. Mas se a gente tiver certeza que a ressurreição é real, se a gente tiver feito esse caminho da cruz, para chegar na ressurreição, para ver o túmulo vazio, meu Deus, gente, eu fico imaginando o túmulo vazio. Quem já perdeu alguém muito amado e sabe o que é ir num cemitério? Deve imaginar a alegria de ver um túmulo vazio. Porque a gente sabe a dor da perda. A gente sabe o que é perder alguém muito amado, e aí eu fico imaginando Maria Madalena chegando para ver o túmulo, para ver o corpo de Nosso Senhor e vendo um túmulo vazio. A nossa alegria precisa estar nisso. A nossa alegria precisa estar no túmulo vazio, nos lençóis que ficaram lá. É isso que a gente precisa, no santo sudário que ficou lá no chão, porque nosso Senhor saiu ressuscitado, glorioso, porque Cristo ressuscitou. Sabe que tem várias coisas que me encantam na vida de Maria Madalena. Mas uma delas é esse amor que não precisou ter um eu te amo na Sagrada Escritura para a gente saber que ela amava Cristo. Não precisou nenhuma vez, nenhum relato sobre ela dizendo, não, eu daria minha vida por Cristo. A gente sabe que ela daria. Sem que nada fosse dito. E esse é um chamado para todos nós. As pessoas precisam saber, pode falar que ama Jesus, tá tudo bem. Mas as pessoas precisam saber que a gente ama Jesus e que a gente daria a nossa vida vendo nosso dia a dia. Lutando as lutas do dia a dia. E aí, nosso Senhor continua, né, aqui no versículo 10. Então, Jesus disse, não temais. Meu Deus. E eu falei, eu não estava exagerando. Eu tenho medo. Todas as vezes, o Lucas falou na oração, várias vezes Jesus fala na Sagrada Escritura, não tenhas medo. E realmente, são muitas, inúmeras, incontáveis. E eu tenho uma tendência natural, a todas as vezes que ele fala isso, desconfiar. E eu não falo isso com orgulho. Muito pelo contrário, eu sei que eu estou errada. E foi justamente meditando sobre isso, meditando sobre essa passagem, rezando e falando, Senhor, não temais. Para mim, não pode ser. Está errado isso. Foi exatamente meditando sobre isso que me aconteceu uma coisa, e eu sei que foi o Espírito Santo. Uma das coisas que mais assusta os seres humanos, graças ao Regi, eu descobri que não é o maior medo da humanidade. Mas o segundo maior medo da humanidade é a morte. O primeiro é falar em público, tá? Só porque você ficou curioso, o primeiro é falar em público. E olha eu aqui falando em público, engraçado. É o medo da morte. Porque a gente sabe que é assustador, né? A gente sabe como que vai ser lá, e agora, meu Deus do céu. Qual que é o momento de morrer? Como é o momento de morrer? A Fabiana fala isso. A Fabiana fala assim, gente, o momento de morrer me preocupa, porque como que é o momento de morrer? E agora, o que é? Mas como assim? Né? Qualquer que seja a morte, seja um acidente, seja uma doença, enfim, qualquer que seja, a gente não sabe como é, porque quem morreu, morreu, né? A gente não tem conhecimento. E aí eu fiquei pensando, né, que é um dos maiores medos do ser humano é a morte. A nossa própria morte, a morte de quem a gente ama, que geralmente dói mais, né? Porque a gente sente a falta da pessoa depois. E aí, Jesus venceu a morte. É como se ele tivesse falado, na verdade eu acho que é exatamente isso.
que aquilo que mais nos assusta, uma das coisas que mais nos assusta, ele fez. Ele venceu. E assim, ele não venceu só tendo transposto a morte. Não, ele venceu morrendo. Tem um prefácio no Missal que fala que morrendo já não morre, morto vive eternamente. Imolado já não morre, morto vive eternamente. Nosso Senhor fez algo que é completamente fora do que a gente imagina. Porque quando a gente fala da ressurreição de Lázaro, da ressurreição da filha de Jairo, enfim, desses milagres, foram pessoas que ressuscitaram, que foi um milagre real, aconteceu, pelo amor de Deus. Foi um milagre real, mas elas tiveram o dia delas. Depois de um tempo, Lázaro, talvez muito velhinho, morreu. A filha de Jairo, depois, muito tempo, morreu. Nosso Senhor, não. Ele venceu a morte de tal forma que a morte não teve mais domínio sobre ele. E ele conheceu a morte na carne. Ele sentiu esse momento da morte, que eu falei que a gente não sabe, ele sentiu. Ele se permitiu sentir, ele se permitiu ser ferido, ser chagado, ser machucado, ser blasfemado, ser torturado. E chegar a uma morte que não só foi humilhante, mas muito dolorosa. Mas ele venceu essa morte. Ele venceu a morte. Tem uma música também que a gente canta na Páscoa, gente, eu adoro a Páscoa, que fala, a morte não lhe segurou, né? Se faça nova todas as coisas. A morte não segurou Jesus. A morte, aquilo que nos assusta e assusta muito, não segurou Jesus, não foi capaz de segurar Jesus. E Jesus era 100% homem, 100% Deus também, mas ele era 100% homem. Ele sentiu na carne, ele sentiu a dor. Ele sentiu, ele não conseguia respirar. Ele foi na cruz até o fim, até a última gota de sangue, sentindo cada uma dessas coisas. E ele sentiu, morreu, se deu totalmente e venceu a morte. Porque Cristo ressuscitou. Aleluia! Não é possível, Cristo não ressuscitou. Cristo ressuscitou! E deixa eu te contar uma coisa para vocês, gente. Só se vence o medo pela força do Espírito Santo. Não tem outro jeito. Porque se for pela nossa força, a nossa força mesmo, a gente não vai nem na esquina. A gente vence o medo pela força do Espírito. A gente sabe quem foi Pedro, né? Pedro negou Jesus. Pedro estava ali com Jesus, viveu toda a vida apostólica de Jesus, né? Todo o ministério de Jesus. E ele estava ali. E na última hora, ele não ficou na cruz, aos pés da cruz. Ele não ficou. Ele negou Jesus. Mas depois foi esse mesmo Pedro que na sua primeira pregação converteu 3.000 pessoas. A gente sabe que isso não é sorte. A gente sabe que isso não é coragem humana, porque a gente sabe o lado humano de Pedro. E é por isso que ele é narrado na Sagrada Escritura. Para a gente entender que sim, ele era um homem que teve dificuldade, um homem que não perseverou. Que na hora da dor, na hora da luta, na hora do medo, ele cedeu ao medo. E ele já tinha ouvido Jesus falar, não tenhas medo. Mas ele teve medo. E ele cedeu a esse medo. No Evangelho do domingo, fala que os discípulos estavam trancados com medo dos judeus. Com medo dos judeus. Os discípulos estavam trancados com medo dos judeus. E aí Jesus entra com as portas fechadas. E ele sopra sobre eles. E ele envia os discípulos. A partir desse momento, e depois lá em Pentecostes, quando eles recebem o Espírito Santo, não há mais medo. E não tem medo, gente, isso me deu, nossa, isso é profecia. Porque já não tinha mais medo, não porque, nossa, de repente, ai, que coragem, deixa eu enfrentar o mundo. Não, mas é porque se abriram ao Espírito Santo e quantas vezes a gente está aqui e está pedindo, vem Espírito Santo, e ele vem. E ele vem. E é daí que vem a nossa coragem. É daí, nossa, e a Fabiana me ouviu falar 300 vezes o quanto eu estava apavorada, com tudo, não é nem só com a pregação, não, com tudo, com a vida. Estou sempre com medo de alguma coisa. Mas aí foi rezando em cima disso que eu entendi que, meu Deus, eu peço o Espírito Santo todos os dias. Todos os dias a gente pede o Espírito Santo e a gente deve pedir o Espírito Santo todos os dias. E é esse Espírito que vai nos dar coragem.
É esse espírito. E a gente precisa entender que, meu Deus, gente, quando Jesus ressuscita, isso é tão grande, tão maravilhoso, que, meu Deus do céu, é até estranho, se você parar para pensar de uma forma humana, que ele passou pela cruz, ele foi humilhado, ele foi ferido, ele passou pela cruz, ele morreu. E o desfecho disso não foi a morte ali, o fim. O desfecho disso foi a vida. Meu Deus, é muito doido pensar nisso. Que no fim de tudo, no fim de toda aquela trajetória de dor que a gente medita todos os anos, e na verdade nós somos chamados a meditar todos os dias as dores de nosso Senhor, exceto na oitava da Páscoa. Quando a gente medita tudo isso e a gente entende que isso tudo foi real e o fim disso foi a vida, é uma conta que só fecha em Jesus. É uma conta que só dá para a gente entender. Se a gente entende o valor da ressurreição. Porque Cristo ressuscitou. Isso precisa ser muito real na nossa vida. Isso precisa ser muito real no nosso dia. Porque, gente, vai continuar vindo muitos momentos de dor, de medo. Mas se a gente acredita que Cristo ressuscitou, a gente acredita na vida. E se a gente acredita na vida, a gente entende que a gente tem muito mais a fazer. Na sequência, depois que ele fala alegrai-vos, ele fala não temais, ele fala ide. Ide anunciar. E meu Deus, às vezes a gente acha que anunciar é pegar o microfone. E às vezes vai ser, a gente querendo ou não. Às vezes vai ser, mas às vezes não. Às vezes esse ide que Jesus nos chama tem a ver com o nosso testemunho de vida. Recentemente, a gente teve um milagre recentemente mesmo. Um milagre muito especial nessa comunidade. E não cabe a mim contar, eu sei que eles vão contar em algum momento. E eles estão anunciando com a vida. Porque quando todos os motivos apontavam para uma prostração, eu vi um pai prostrado diante de Jesus nessa capela. Isso é anunciar com a vida. Pode ser que um dia ele seja chamado a pegar o microfone e contar. Mas enquanto não, ele anunciou com a vida dele. E talvez a gente esteja muito preocupado em o que vão pensar, né? Quando as pessoas precisam olhar para a gente e ter uma única certeza, que Cristo ressuscitou. Vou tomar uma água. E teve uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu estava pensando nesse ide anunciar, né? Que Jesus fala, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Ir para a Galileia é voltar ao primeiro amor. Gente, pode ser que hoje você esteja passando por um momento que você não esteja sentindo com a mesma intensidade. Pode ser que você esteja passando por um momento que você não tenha tantas certezas práticas na vida. Meu Deus, mas eu não estou vendo o dia de amanhã. Então eu não sei como será. Mas um dia você teve essa certeza. Um dia, seja num encontro, seja num inflama, seja num kairós, você teve essa certeza. Você sentiu em você o poder do Espírito Santo agindo. E eu tenho certeza que nesse dia Deus te deu uma prova, te deu uma amostra muito pequenininha do amor dele. Pequenininha porque o amor dele é enorme. Peraí, gente. A minha imunidade, graças a Deus, me atrapalhando. Eu tenho certeza que nesse dia, quando Deus te deu essa amostra do amor dele por você, era porque ele sabia que viriam dias difíceis, que você ia precisar voltar a esse primeiro amor. Que você ia precisar sentir de novo e talvez você não conseguisse sentir mesmo, tocar. E talvez você não fosse mais a sua emoção. Mas é a certeza desse Deus que te ama.
E, gente, quando ele fala para voltar, né, para Galileia, que lá eles me verão, na Galileia, isso fala aqui no final desse capítulo 28, no finalzinho, os últimos capítulos, os últimos versículos. Ele faz uma das promessas mais bonitas da Bíblia. Lá no versículo 20, ele fala: eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Voltar ao primeiro amor é muito mais do que sentir de novo. Porque talvez você não consiga sentir. Talvez você não consiga chorar. Talvez não seja mais sensorial e talvez seja um esforço. Um esforço de ir no Inflama. Talvez seja um esforço de rezar todos os dias. Mas é um esforço na certeza de que nosso Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Eu fico assim. A gente sabe, né? O que é sofrer. Porque todo mundo tem problema. Então a gente sabe. A gente sabe o que é sentir a dor de perder uma pessoa que a gente ama. A gente sabe o que é não ter nenhum horizonte. Olhar para frente e falar: meu Deus, mas eu não sei o próximo passo. E espera uma coisa ficar certa, espera um emprego, espera uma resposta, espera isso, espera aquilo. E é tanta coisa. E, gente, não é à toa que o mal do nosso tempo são as doenças psicológicas, dentre elas a ansiedade. Porque ao mesmo tempo em que a gente tem tudo na mão e a gente tem todos os vídeos rápidos ali, a gente vai rolando da tela e vai fazendo e vai isso e vai aquilo, ao mesmo tempo que a gente tem tudo isso, e tem série, tem tudo, e está tudo ali na mão, tudo muito fácil, e tem metrô, e tem ônibus, é tudo ali correndo, nanana. Ao mesmo tempo, quanto mais a gente tem tudo muito rápido, mais querem de nós. E aí a gente tem tudo, mas ao mesmo tempo a gente não tem nada, porque a gente precisa correr para ter todas as coisas, correr para alcançar todas as coisas, e não dá. E aí a gente vai sentindo essa sobrecarga, a gente vai sentindo esse cansaço, e a gente já não sabe mais o que fazer. E aí Jesus fala: eis que eu estou convosco todos os dias. E aí o não ter mais faz sentido. E aí todo esse caminho faz sentido. E, gente, meu Deus, vamos recapitular aqui comigo. São 3 as ordens de Jesus. A primeira, alegrai-vos, porque Cristo ressuscitou. Aleluia. A segunda, não temais. Porque se a gente se alegrou com a ressurreição de Cristo, a gente entende a força do ressuscitado. Então a gente não tem medo. E isso não é sobre sentir. Como a pessoa medrosa que sou, isso não é sobre sentir. Porque na prática pode ser que as nossas pernas fiquem bambas. Na prática pode ser que a gente vai começar a suar frio. Na prática pode ser que a gente chore. Na prática pode ser que a gente não consiga esconder de todo mundo que não está tudo bem neste momento. Isso não significa desconfiar. Eu estou aqui falando que eu sou uma pessoa medrosa, não sei o quê, mas eu entendi que, na verdade, Jesus me chama para ser muito corajosa. A gente tinha uma brincadeira na comunidade de vida, que o Regi fala força e coragem, né? Aí, eu, a Nath e a Fabi, a gente falava que tinha dia que a gente estava fraca e covarde. E a gente precisava de força e coragem. Mas aí é por isso que o carisma é para mim. Porque tem dia que eu vou me sentir fraca e covarde. Mas aí eu vou lembrar que eu preciso ter força e coragem. Que eu sou chamada a isso, não só para mim, para eu ser testemunho para os outros. Para, às vezes, eu ser força para os outros. Porque talvez na sua família seja só você que participe. Mas então tá bom, então você vai ser força e coragem para os outros. Não porque você é muito forte e corajoso, talvez você seja meio fraco e covarde como eu. Mas Deus te chama a acreditar na força do ressuscitado. Acreditar na força deste milagre divino, dessa ação gloriosa que é a ressurreição, para ser força para os outros. Só quando a gente entende o que é realmente a força da ressurreição, a gente entende que não dá para ter medo. E aí a gente vai para a terceira ordem, né? Eu estava falando a ordem e me embolei. A primeira, alegrai-vos. A segunda, não temais. E a terceira, ide.
Nossa, eu nunca pensei que eu diria isso com o microfone na mão. Porém, ai de mim se eu não evangelizar. Ai. Quando a gente entende que esse ide não é uma imposição, é um chamado de amor, a gente entende com a vida que é muito bom. Uma coisa que mudou a minha vida foi entender que Deus não me pede nada que Ele não saiba que eu consiga cumprir. E quando Ele fala que alegrai-vos, não temais e ide, é porque Ele acredita que sim, que cada um de nós pode buscar alegria na força do ressuscitado. A gente pode não ter medo e a gente pode anunciar. Mais uma vez, às vezes vai ser pegar um microfone, mas às vezes não. O que não requer menos coragem. Eu tenho certeza que se ajoelhar numa capela, pedindo pela própria família, não foi fácil. Não foi, não é. Viver as nossas lutas, com ou sem microfone, não é fácil. Às vezes a gente vai duvidar, às vezes a gente vai tremer as pernas. Mas é porque Ele só pede algo que Ele sabe que a gente vai conseguir fazer. E se Ele pede alegria, se Ele pede coragem, e se Ele pede anúncio, é porque Ele vai dar força para fazer tudo isso. Então, gente, meu Deus do céu, vou falar isso em voz alta, com o microfone na mão, não tenha medo. Nossa, não tenha medo. Porque é isso que Deus quer de nós. Ele quer uma coragem que é decisão. É decisão porque se a gente der um passo, Ele faz o resto. Ai, olha. É muito doido quando a gente para ver a nossa vida, e isso independente da sua história. Quando a gente para ver a nossa vida e fazer uma revisão, independente da idade que você tem, e você olha onde você estava, e isso, gente, não precisa ser nem muito longe. Onde você estava, sei lá, 5 anos atrás, e onde você está hoje. Isso é ação de Deus. Isso é graça de Deus. E aí, eu queria falar uma coisa para vocês. Talvez, não sei se vocês se atentaram a isso, mas eu falei assim, gente, vamos abrir nossa Bíblia, capítulo 28, do 8 ao 15. Por que até o 15? Vamos ler de novo. Vamos voltar ali do capítulo 11, do versículo 11. Enquanto elas iam, depois que Nosso Senhor tinha falado com as mulheres, com as santas mulheres, enquanto elas iam, eis que alguns dos guardas foram à cidade e anunciaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que acontecera. Estes, depois de se reunirem com os anciãos e deliberarem com eles, deram aos soldados uma vultosa quantia de dinheiro, recomendando: dizei que os seus discípulos vieram de noite, enquanto dormíeis, e o roubaram. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos deixaremos sem complicação. Eles pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E espalhou-se essa história entre os judeus até o dia de hoje. Vocês entenderam o que aconteceu aqui, né? Rolou uma mentira, um suborno, se espalhou um boato. E aí a gente, como cristão, está escolhendo viver de boato. Porque a gente tem Cristo ressuscitado, falando para a gente se alegrar, não temer e anunciar. E a gente escolhe acreditar em um monte de mentira, quando a verdade venceu a morte. A gente prefere acreditar que não é para mim, não é comigo, não ouvi, meu Deus, está falando com fulano do lado, não é sobre isso. A gente prefere acreditar em todas essas coisas. A gente prefere acreditar que sim, dá para dar um jeitinho. Quando a verdade venceu a morte. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade já venceu. A verdade já triunfou. Porque Cristo ressuscitou. Aleluia! A gente sabe disso. Mas a gente escolhe acreditar nas mentiras que o mundo conta para nós. A gente escolhe acreditar que nós não valemos nada. Que não precisa ser desse jeito.
que não é bem assim. Quando a verdade nos diz outra coisa. E, gente, isso é muito, 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 muito especial para mim. Porque eu não sei quantas vezes eu ouvi da minha própria boca. Graças a Deus, a minha família nunca falou nada desse tipo para mim. Mas eu acreditei. E eu falava de mim mesma que não, eu não era capaz, eu não ia conseguir, não ia dar certo, não vai ser nada. E eu acreditei nesse monte de mentira que eu mesma contei para mim. E talvez você tenha acreditado em muitas mentiras que foram ou faladas para você, ou você falou de você mesmo. E você acredita em tudo isso, mas não acredita em Jesus. E aí você tem certeza de todas essas coisas. Não, você tem certeza de que você é feio, você tem certeza que você não é interessante, você não é inteligente, não vai dar certo, você não consegue, não, você vai cair, vai tremer, não vai dar certo, vai dar tudo errado. Aí você acredita em todas essas coisas. Mas quando Jesus fala, alegrai-vos, não temeis, e de anunciar, não é comigo não. Aí isso é para outra pessoa. Esse chamado não é para mim. Ou a gente acredita que Cristo ressuscitou, aleluia. Ou a gente não acredita. Não tem meio termo. Na verdade, eu acho que para um cristão tem que ser ou a gente acredita ou a gente acredita, né? Ou sim ou sim. Porque a gente entendeu isso. E, gente, assim, né? Eu estou repetindo toda hora, né? Que Cristo ressuscitou, aleluia. É claro que eu estou adorando fazer isso porque eu adoro a Páscoa. Mas, para além disso, é para a gente gravar no nosso coração que Cristo ressuscitou. Aleluia, amém. Até eu não estava nem esperando. Cristo ressuscitou, aleluia. A gente precisa gravar isso precisa ser muito sério. Porque só quando a gente vive a ressurreição, só quando a gente entende o poder que vem de Cristo ressuscitado. E, gente, Jesus poderia ter aparecido sem nenhuma marca. Ele é Deus. Ele fez o mais difícil. Ele fez o impossível, que era vencer a morte. Ele fez exatamente isso. Ele fez isso. E ele escolheu aparecer com as marcas. E eu já me perguntei por que disso várias vezes. É porque a gente precisa lembrar, né? Tomé precisou tocar. A gente aqui em 2026 não vai tocar nas chagas de Cristo. Mas a gente tem a Eucaristia, né? A gente tem um Cristo ressuscitado que se deu em corpo, sangue, alma e divindade. E que todos os dias na Santa Missa ele se dá novamente. Para que a gente não fique sem a presença real de Jesus. E, meu Deus, eu falo que eu sou apaixonada por Jesus Eucarístico, né? Porque ali está toda a nossa fé. O Cristo que se dá no pão não é um Cristo morto. Inclusive, nós acreditamos que Jesus está tanto no pão quanto na espécime do pão quanto na espécime do vinho. Inteiramente. Mesmo que nós comunguemos só da espécime do pão, ele está corpo e sangue, alma e divindade. Porque um corpo vivo não separa corpo e sangue. Um corpo vivo, onde está o corpo, está o sangue, onde está o sangue, está o corpo. E se a gente acredita nisso, se a gente realmente acredita e ama a Sagrada Eucaristia, se a gente realmente acredita e quer e tem esse desejo, a gente quer estar ali com Jesus Cristo, ressuscitado, não dá para a gente ter medo. Não dá para a gente viver acreditando que as outras pessoas é que estão certas, quando, meu Deus, eu acredito que a verdade se encarnou, o Verbo se fez carne, morreu, deu a vida por mim e ressuscitou. Se isso tudo é real, e é real, porque senão, já diz São Paulo, vã é a nossa fé, se tudo isso é real, eu não posso ficar parada nos meus medos. Eu não posso ficar acreditando muito, muito intensamente que eu não vou conseguir, porque Jesus está me dizendo, alegrai-vos, não temeis, ide anunciar. E, meu Deus, isso precisa encher o nosso coração de alegria. Quando a gente falar, Cristo ressuscitou, aleluia! A gente precisa acreditar nisso com a vida. Precisa vir do coração.
Porque é só a força do ressuscitado que vai fazer com que a gente passe pelas nossas dificuldades, vai fazer com que a gente passe pelos nossos problemas. Isso que eu tinha entendido, né? Por que era para mim o tema. Acho que vocês já entenderam, né? Deu para notar. Porque não dá para eu falar todos os anos que eu fico enlouquecida na Páscoa se eu continuar tendo medo da vida. Não dá para eu falar todos os anos que eu amo a ressurreição, que eu amo a Páscoa, que desde a vigília pascal, do momento que tem o anúncio da Páscoa, eu fico enlouquecida. Se no fim do dia eu vou ficar morrendo de medo. Eu posso sentir medo. Tá tudo bem, nós somos seres humanos. Não é pecado sentir medo. Mas isso não pode nos parar. Isso não pode parar a ação de Deus em nós, porque se é pela força do Espírito que a gente vence o medo, então eu não posso bloquear a ação do Espírito em mim, porque, meu Deus, quem eu sou, né? Para parar a ação de Deus na minha vida. Gente, tem uma frase da amiga da Fabiana, Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein. Tem uma frase dela que é muito legal, né? Que fala assim: é mais fácil pregar-se com Cristo na cruz do que com Ele tornar-se uma criancinha balbuciante. Gente, ela está dizendo que é mais fácil a gente se pregar na cruz com Cristo do que confiar. Porque a gente tem sempre certeza que a gente sabe mais. A gente tem sempre certeza que eu sei o que eu vou fazer, que eu sei o que é melhor, que eu sei como que eu faço. Não, mas eu que vou cuidar de fulano. Não, mas eu que vou salvar o fulano. Não, mas eu que vou evangelizar. Não, mas... Meu Deus! Não somos nós. Quando Edith Stein fala isso, que é mais fácil se pregar na cruz com Cristo. Gente, vocês imaginam se pregar na cruz com Cristo, né? E ainda é mais fácil do que ser uma criança nas mãos de Deus. A gente estava ali em cima agora... Ai, meu Deus. A gente estava ali em cima agora e a Elisa estava saindo toda charmosa da capela, assim, maravilhosa. Aí ela queria descer. Aí a Nath pegou na mãozinha dela e falou assim: você é muito pequenininha para descer esse degrau. Mas ela estava segurando na mão dela, da mãe dela. Então ela podia tudo. Ela desceu o degrau. Está na hora da gente ser a Elisa na mão de Deus. Está na hora da gente ser essa criança nas mãos de Deus. De realmente, não, tá bom, talvez seja pequenininha da mão aqui, vamos. Porque isso é não ter medo. É confiar inteiramente. Isso é ser uma criancinha balbuciante nas mãos de Deus. A gente sempre acha que é mais fácil a gente tiver o controle das coisas. E é compreensível, né? Porque a gente sabe o que vai fazer, sabe que dia que vem o pagamento, sabe que dia não sei o quê, a dia que cai a conta, nananã. Então, eu sei todas as coisas, eu já me programo. E não estou dizendo que não é bom se programar. A gente faz ali toda a programação e está tudo certo, agora eu me resolvo. Mas, na verdade, cada uma dessas coisas só acontecem por graça de Deus. E se a gente começar a confiar mais nas nossas forças, porque eu sei o que eu estou fazendo, a gente não vai nem na esquina. Confiar em Deus é deixar que Deus fale em nós e deixar que Ele resolva por nós. Talvez esteja na hora de soltar um pouco o controle das coisas. Porque, na verdade, é só uma ilusão, né? A gente já não está controlando muita coisa. Mas a gente insiste que vem de nós. E se a gente entende que não vem de nós, a gente entende que é Deus que faz todas as coisas. E, gente, Cristo ressuscitou. Essa certeza da nossa fé, essa certeza de um Cristo vivo, ressuscitado, é que deve mover a nossa vida. Não importa quantas pessoas falam: mas você anda com a cruz, Cristo não está morto. Pelo amor de Deus, a gente sabe que Cristo não está morto. A gente sabe que Cristo vive. A gente anda, ama, beija, venera a cruz. Porque a gente reconhece que ali, naquele sacrifício de amor, daquele sacrifício de amor, brotou-se a vida. Porque aquele foi o começo de uma vida em abundância, por mais contraditório que isso possa parecer. Então, sim, Cristo ressuscitou. E que bom que Ele ressuscitou. Porque a gente só está aqui porque Cristo ressuscitou. E, gente, meu Deus!
Se depois de tudo isso a gente ainda tiver medo de ser abandonado nas mãos de Deus, se a gente não deixar Deus falar no nosso coração, se a gente não deixar Deus agir através de nós, agir em nós, é porque a gente ainda não entendeu o que é a ressurreição. A gente vai ficar de pé agora e rezar um pouquinho não, vamos rezar com intensidade. Porque a gente precisa confiar nisso de tal forma que seja algo muito maior do que nós. Porque, gente, a fé, ela só faz sentido porque a gente entende que a verdade do Evangelho, a verdade da Sagrada Escritura, a verdade da ressurreição de nosso Senhor, transpassa a nossa vida, transpassa a nossa alma. Quando você rezar agora, e quando você estiver cantando essa música, e quando você pedir com as suas palavras, não tenha vergonha, não tenha medo. Esquece a pessoa que está do seu lado, se for preciso, sai do seu lugar, vai lá para trás, vem aqui para frente, dá um espacinho, anda, enfim. Esteja no lugar em que você se sentir mais à vontade para falar com o nosso Senhor. Quando você for falar com Ele agora, se abandona. Se abandona sem medo. Seja como essa criança. Se coloque nas mãos de Jesus como essa criança que confia inteira e cegamente. Porque talvez esteja muito difícil nesse momento. Talvez tenha muita incerteza, muita dúvida, muito medo no seu coração. E tudo bem, isso é normal. O que não é normal é que a gente queira tomar o controle se a gente tem certeza que Jesus Cristo ressuscitou por nós. Se a gente tem certeza da ressurreição, se a gente tem certeza da força do ressuscitado nas nossas vidas. Se a gente sabe que aquelas chagas se tornaram marcas gloriosas, a gente sabe que a nossa confiança não tem que estar nas nossas forças, tem que estar em Jesus. Feche seus olhos agora, põe a mão no seu coração, enfim, fica da forma como você achar melhor e se entrega, se confia nas mãos de Deus. Se abandona, faz esse exercício, se for bom para você imaginar, faz esse exercício de você se abandonando nos braços de Deus. Seja essa criança, se veja como essa criança. Porque vão vir momentos difíceis sim, e talvez eles já estejam acontecendo. Mas se a gente acredita em Deus, se a gente acredita na força do ressuscitado, então a gente sabe que a gente não está sozinho. E que Deus tem muito mais para nós.